Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Teodolina e recebi esse convite tão delicado de Beth para a gente conversar hoje sobre a educação do espírito. Antes disso, nós vamos pedir a Deus que nos dê a proteção dele, que nos dê a inspiração, a sabedoria e o discernimento para que nós nos construamos cada dia mais como pessoas do bem. Que possa, através do nosso instrumento, que é esse corpo físico, a gente poder cada dia mais promover a caridade, o bem e a transformação social. Não é? Esse tema é um tema muito desafiador e também é complexo. Né? Nós não vamos esgotar aqui, nem tenho a pretensão de esgotar todo esse tema, a educação do espírito. Mas quando a gente pensa nisso, nós temos que inicialmente pensar nas três grandes forças que existem, né? Deus, Criador de tudo, que está acima de todas as coisas, quem definiu essa legislação universal. A outra grande força, que é a matéria, da qual nos utilizamos, inclusive para fazer o nosso desenvolvimento, e o nosso próprio corpo. E o espírito, que é a outra grande força, né? Essa matéria quintessenciada, essa energia através da qual nós também vamos criando. Chegaremos à perfeição? Não, porque perfeito só Deus é. Mas nós chegaremos à condição de seres puros e nessa condição passamos também a ser co-criadores do universo. De uma visão rápida, nós percebemos o quanto essa humanidade, quanto esse ser humano é preenchido de inteligência, de capacidade transformadora. O que o ser humano, apesar de ter um corpo físico em relação às outras espécies muito limitado, porque a nossa visão está longe de ser a melhor entre as espécies, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato, né, a nossa capacidade de perceber perigos, elas ainda são bem menos desenvolvidas do que a de outras espécies. Mas, em compensação, nós tivemos a capacidade da linguagem e que conseguimos chegar aonde chegamos com um nível de tecnologia, e eu não estou falando apenas de computadores, de redes sociais, a tecnologia desde o primeiro dia em que se criou a primeira ferramenta para garantir a sobrevivência dessa espécie. Nós somos uma espécie que temos uma capacidade transformadora absurda, né? E isso denota o nosso nível cognitivo. O ser humano é uma espécie muito inteligente. Em contrapartida a isso, nós temos a necessidade também de sermos mais empáticos, de sermos caridosos, de termos uma consciência social mais justa, de oportunizarmos a todos dessa espécie. E nesse item a gente ainda falha muito, né? Ainda falta muito para a gente se desenvolver desse prisma, do prisma ético, moral, social. E esse ganho, esse crescimento, ele vai depender muito, muito desse mergulho em si próprio. Porque para esse ser humano fazer esse processo de crescimento, ele precisa conhecer algumas coisas. A priori, conhecer-se. O autoconhecimento é uma necessidade. Por quê? Porque existem comportamentos, condutas, crenças que elas podem colaborar para um desenvolvimento pessoal e para um desenvolvimento coletivo. E existem comportamentos, crenças que elas terminam complicando esse desenvolvimento pessoal, social, coletivo. Então, quando a gente fala desse processo da educação do espírito, a gente está falando basicamente sobre o nosso conjunto de crenças. E não estou falando de religião, né? Não estou falando necessariamente da profissão de fé de cada pessoa. Não é longe disso. Quando a gente fala de crenças, a gente fala dos valores
norteadores das nossas ações. O que é que me faz agir de uma forma ou de outra? Esse é o meu sistema de crenças. O que é que me faz silenciar ou falar de forma às vezes desastrosa? O que é que me faz falar às vezes de forma firme e contundente? Quais são as questões pelas quais eu luto e eu defendo? Ou eu não defendo? Ou eu simplesmente penso em mim e os outros, eu não tenho tanta preocupação. Então, tudo isso que vai nos guiando durante a vida é o nosso sistema de crença. E esse sistema de crença, ele precisa ser sempre revisado, sempre revisto. Por quê? Porque muitas vezes as nossas crenças, aquilo que a gente acredita e aquilo que nos impulsiona a fazer uma coisa ou outra, está baseado também no momento e no tempo em que eu vivo e segundo aqueles valores que aquela comunidade, aquela sociedade que eu estou inserida vive, que a gente chama de cultura. Então nós também somos impulsionados por essa cultura. E nem sempre o que está se permeando nessa cultura, nesse momento, são as verdades mais, vamos dizer assim, devidas, corretas. Então, houve um tempo em que se acreditava que a pessoa preta, a pessoa negra, ela não tinha alma. E isso foi ratificado por diversas instituições, né? As instituições de justiça, as instituições religiosas, elas balizavam isso. E então, a partir desse pensamento, se justificou a escravidão. Naquele momento, naquele espaço, naquele tempo, as pessoas estavam acreditando que aquilo era correto. E essa crença social levou a crenças individuais, que gerou situações violentas para o indivíduo, para um povo, para um país. Gerou compromissos kármicos para todos nós e que nós ainda estamos tentando reorganizar situações decorrentes daquela crença. Existe uma crença de que se alguém mata em alguns lugares, tem que morrer. Então a pena de morte é validada pela justiça daquele lugar, é validada pela sociedade, é validada por aquele grupo de pessoas. E isso, consequentemente, vai gerar consequências, né? Vai gerar situações de violência, vai gerar situações que vão para além desse momento e desse espaço que nós estamos vivendo. Não é verdade? Então, quando a gente pensa no processo de educação, a gente não pode achar que é somente o sujeito. É o sujeito que está implicado em todas essas outras questões. O que é que eu penso? O que é que eu acredito? E está sempre se perguntando se aquilo que eu acredito, se aquilo que eu penso, ele está pautado, ele está sendo validado por uma legislação que está acima da legislação humana. Porque a legislação que está acima da legislação humana, que é muito propensa a erros, que vai ali se organizar conforme os interesses econômicos, financeiros de um grupo ou de outro de um determinado tempo, a legislação divina que está acima dela, ela é eterna, ela é certa. Então, meu processo de educação passa por esse autoconhecimento, mas passa também pelo conhecimento dessa legislação, né? De avaliar se o que está dito ali, que é o certo, porque indiscutivelmente se aquilo que eu faço está correspondendo, está amparado na legislação divina. Então, se existe um código, e um código muito antigo, em que diz não matarás, nós temos que pensar se a pena de morte ela é correta. Porque vai trazer consequências.
Se está escrito, não roubarás, essa é uma legislação que precisa ser levada em conta. Não é verdade? E aí, depois desse decálogo todo, lá dos 10 mandamentos, que nós tanto temos conhecimento, veio um ser, talvez o ser mais evoluído que passou aqui por esse espaço terreno e terrestre, e que disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sintetizar toda essa legislação em 2 apenas, para ficar mais simples, porque ele tinha um poder de síntese muito grande. Nós vamos fazer o seguinte, eu vos dou 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão inclusos nesses 2 mandamentos. Que poder de síntese Jesus tinha. Se as nossas atitudes, se as nossas condutas estiverem coerentes com esses 2 mandamentos, a possibilidade da gente fazer um processo de educação correto é muito maior. E aí nós vamos parar para avaliar regularmente se as nossas condutas estão condizentes com esses 2 mandamentos. Não satisfeito só com isso, né, com a determinação dos mandamentos, vieram vários outros para complementar tudo isso. E aí Santo Agostinho ele faz uma escrita muito interessante no Livro dos Espíritos, quando ele diz que no final de cada dia nós deveríamos fazer uma avaliação das nossas condutas, né? Eu fiz alguma coisa hoje que machucou alguém, eu fiz alguma coisa que foi indevida, eu fiz algo de bom, né? E que toda noite deveríamos fazer essa avaliação, essa autoavaliação de como foi a nossa conduta. Que a partir daí nós teríamos mais ou menos a ideia de como nos conduzir. A questão também é que para lidar conosco próprios, para adentrarmos a nossa intimidade de forma mais profunda, muitas vezes nos aterroriza. E nós precisamos vencer esse próprio medo. Por quê? Porque nós gostaríamos de sermos já perfeitos, talvez. Nós gostaríamos de sermos já sem nenhuma restrição, né? E a gente acha que o problema não está em nós, o problema vai estar sempre nos outros, como diz Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros. Então são os outros que me ocasionam alguma coisa, são os outros que me prejudicam em alguma coisa. E eu faço o quê? Eu só respondo ao que os outros fazem. Será que isso é verdade? E se a gente fizer um mergulho em si próprio e descobrirmos que ainda somos pessoas ciumentas, que ainda temos inveja, que ainda temos egoísmo, sim, né? Que às vezes nós somos violentos, não só numa ação física de bater, mas às vezes nós somos violentos com a palavra, que ainda não damos aos outros o direito deles brilharem também. E se a gente aceitar fazer esse mergulho, mesmo descobrindo as nossas mazelas, nós estamos tendo uma atitude de extrema coragem. Porque aquele que se aventura em mergulhar em si próprio é um ser, antes de tudo, corajoso. Porque a maior parte vai continuar com a desculpa ou com a justificativa de que o erro está no outro. E a maior parte das vezes, ainda que o erro esteja no outro, eu não preciso ficar sempre na defensiva, né? Eu não tenho que, para cada ação, uma reação. Para cada ação, uma outra ação. Porque a ação, ela parte do pressuposto de que foi algo pensado, refletido. A reação não. A reação, ela é rápida.
A reação é o outro fez, eu fiz também, o outro falou, eu falei também, o outro disse, eu disse também. Então, eu não estou manipulando a minha forma de agir. Eu não estou pensando na minha forma de agir. Eu ajo conforme o outro. Isso não é legal. O bom é quando eu passo, mesmo que o outro me ofenda, eu vou refletir, eu tenho que fazer desse mesmo jeito? Se eu não tenho mesmo que fazer do mesmo jeito, eu não vou fazer. Né? Então, quando eu olho para mim próprio e digo assim, poxa, essa atitude aqui foi uma atitude ciumenta. Por que isso aqui foi uma atitude ciumenta? Foi uma atitude ciumenta porque talvez eu ainda tenha um nível de insegurança. Por que eu tenho esse nível de insegurança? O que é que está me levando a isso? Depois que eu descubro essa origem, e agora? O que é que eu faço? Como eu vou agir? Ah, eu falei alguma coisa e as pessoas vieram com 7 pedras na mão para dizer que eu estou errado e isso e aquilo. Tudo bem. Eu tenho que responder essas pessoas? Eu tenho que responder de que forma? É válido? Não é válido? Porque se eu respondo da mesma forma, se eu vou assintosamente da mesma forma, o que é que está dentro de mim? O que é que está me impulsionando a agir dessa forma? Existe algum nível de agressividade em mim? Por quê? Eu estou me protegendo de quê? Então eu começo a buscar as raízes do que está por trás. A partir desta leitura, a partir desse meu espelho, em que eu olho para esse espelho, eu começo então a direcionar a minha conduta. Eu começo a direcionar onde eu quero chegar. De que forma eu quero chegar. Não, eu não vou agir assim. Eu já agi assim dessa forma e eu vou parar com isso porque isso está trazendo prejuízos para mim e para com quem eu vivo. Ah, Patrícia, mas isso é muito complicado. É. As propostas de evolução, elas não são simples. Elas são propostas que vão passar necessariamente por essa revisão. Se a gente lembra da história de Paulo de Tarso, quem já leu Paulo Estevão, quem não leu, leia, e vê que na hora em que ele deixa de ser Saulo e vai fazer essa migração para esse ser Paulo, ele passa 3 anos no deserto. E esse momento de deserto é um momento de intensa autorreflexão, em que ele vai pensar em todas as crenças, em todo o sistema de crença que ele estava submetido, naquilo que ele acreditava e como aquilo estava longe dessa legislação divina. E ele se reformula. E é claro que ele vai passar por uma série de desafios, porque todos que estavam ao redor dele estavam acostumados com aquela conduta, com aquele comportamento. Na hora que ele diz, não, Cristo realmente é o caminho, a luz e a vida. O caminho, a verdade e a vida, desculpe. Né? Quando ele passa a professar isso, a acreditar nisso, a se conduzir dessa forma, ele vai gerar uma série de conflitos e gerou uma série de conflitos. Ele só começou a estar em paz consigo mesmo. Porque o processo de educação é um processo em que você organiza por dentro para depois vir para fora. E quando as pessoas estão começando a observar o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de uma forma de conduta diferente, elas vão dizer assim, oxe, o que deu nessa pessoa? Muitas vão falar assim, quem não te conhece que te compre. Eu te conheço de longas datas, porque transformar-se vai passar muito pelo descrédito alheio. Então nós temos que ter muita convicção de onde queremos chegar, do que estamos construindo, de que pessoa nova estamos construindo. E mesmo sabendo que vamos levar alguns safonões, né? Entre aspas, mesmo que algumas pessoas não acreditem, desacreditem, falem que nós estamos mentindo, que nós estamos falseando o princípio, mesmo nós temos que ter persistência e seguir nessa busca desse novo ser, nessa busca dessa nova pessoa, dessa nova construção. Por quê? Porque vai me colocar em paz. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é um mandamento que começa do eu. Eu preciso me amar para tentar e buscar ter um olhar mais compreensivo para o outro, mais acolhedor, uma escuta mais qualificada do outro, para em seguida
começar a fazer essa compreensão e esse religare, me conectar com Deus. Porque Deus se expressa por meio das pessoas. Deus se expressa por mim. Eu preciso ter esse vaso interior organizado, limpo, brilhante. Eu preciso que a luz de Deus reflita por mim, para que também ela reflita no outro e a do outro reflita em mim também, e a gente comece a construir um conjunto social mais harmônico. Então, o processo de educação do espírito vai passar por essa reformulação geral. Que a gente tenha coragem, que a gente tenha ânimo, tenhamos determinação, vontade, cientes de que as dificuldades existirão, fervorosos, temos fé que tudo isso vai valer a pena. E quando nós começarmos a perceber que as nossas mudanças estão alinhadas com a legislação divina, nós vamos experimentar a verdadeira paz. Um abraço a todos vocês. Que Deus nos guie e nos proteja, hoje e sempre.